Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui. A gente vai dialogar um pouquinho sobre a ludicidade, trouxe comentando alguma coisa sobre os jogos lúdicos, sobre as brincadeiras. Também vou comentar um pouquinho sobre alguns autores que lá no passado contribuíram muito com seus estudos sobre o desenvolvimento infantil. Vou comentar sobre 4 deles. Também separei alguma coisinha aqui no material de hoje, falando sobre o lúdico e a família. A importância que a família tem também, que contribui para o desenvolvimento da criança, está desenvolvendo essas atividades e essas brincadeiras. E também eu trouxe alguns exemplos de atividades que vocês podem estar fazendo e vou comentar os benefícios que eles têm. Eu espero que vocês estejam gostando e eu espero que vocês gostem do material que eu separei para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. A primeira coisa que eu separei para falar com vocês aqui é sobre essa tal ludicidade. O que é, qual é a importância dela, né? Eu tô até com um roteiro aqui para mim não esquecer tudo que eu quero passar para vocês, tá? Então vamos começar. Assim, hoje em dia a gente vê novas tecnologias transformando a maneira como as crianças brincam. Se no passado elas passavam horas brincando de amarelinha, pular corda, jogando futebol, passavam horas brincando na rua com os coleguinhas. O que a gente vê hoje? A gente vê elas horas fazendo o quê? Jogando no celular, no tablet, os jogos digitais, na internet. E a gente vê que essas novas tecnologias, elas brigam pela atenção das crianças, que estão deixando cada vez mais as crianças dentro de casa, presas. Talvez tenhamos que fazer o quê? A gente tenha que achar um equilíbrio entre essas experiências virtuais e essas experiências reais. Por quê? Não que jogar, que a criança esteja assistindo uma TV seja ruim. Não. Mas o que a criança, nessa parte da vida dela, dessa infância, o que ela precisa? Ela necessita sempre que ela execute movimento, um movimento corporal. E as relações presenciais que estão na brincadeira e no lúdico. O que uma TV e um celular talvez não consiga propor à criança. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre esse lúdico? O lúdico, ele se refere a jogos, se refere a brincadeiras, assim, que propõe divertimento, mas ele tem a função de oportunizar a aprendizagem da criança, tá? Que proporcione o seu conhecimento e a compreensão do mundo que a cerca. A criança brinca, a criança grita, a criança corre, ela ri. E são sentimentos que se constroem e se reconstroem com a experiência da ludicidade. A criança, para ela crescer com alegria e com prazer, ela precisa brincar. Ela precisa dos jogos como uma forma de equilíbrio dela
e do mundo. Precisamos entender que a brincadeira, ela é para a criança como se fosse um exercício de preparação para a vida. E isso eu vou comentar um pouquinho mais adiante com vocês. Como assim, né, brincando a criança se prepara para a vida, para o futuro. Mas é uma coisa muito interessante da gente pensar. A criança, ela vai interagindo com o seu meio social, com o seu meio físico, satisfazendo as suas necessidades e ela vai confiando nas pessoas que estão ao seu redor. O lúdico, ele é uma necessidade básica de personalidade do corpo e também da mente, que são as atividades essenciais ali do ser humano. O lúdico, ele traz momentos de felicidade, ele acrescenta leveza e rotina e faz com que a criança absorva melhor a aquisição do conhecimento de uma forma mais prazerosa e mais significativa. A criança que brinca com jogos, que está sempre ali nesse mundo lúdico, ela entra em um mundo mágico. Por quê? Porque o corpo, o meio, a infância dela, a cultura, tudo faz parte de um mesmo mundo. Porque brincando, a criança constrói o conhecimento da sua cultura, do seu meio social e também aprende a desenvolver papéis. Brincar é construir e reconstruir a realidade partindo do imaginário. Então, pessoal, a ludicidade, ela serve como uma ponte facilitadora entre a aprendizagem e o conhecimento do mundo da criança. E quando se exerce essa ludicidade, desenvolve-se o sistema nervoso, tá? Que ajuda na relação que se estabelece entre o eu e o meio em que a criança está ali inserida. O lúdico, ela é uma característica que eu posso dizer que ela é essencial para o ser humano, porque a criança depende dela para se desenvolver, para crescer, para brincar, para se equilibrar em frente ao mundo. A partir do lúdico, a criança ela é capaz de assimilar melhor o que está sendo ensinado, porque é através dessa ludicidade que as crianças têm chance de crescerem e se adaptarem melhor ao mundo coletivo. O que se passa na cabeça da criança determina as suas atividades lúdicas, pois brincar é uma linguagem secreta dela e para ela. Ela expressa o que ela está sentindo naquele momento. Então, podemos dizer que o lúdico é um excelente recurso de mediação entre o aprendizado e o prazer da criança. O principal objetivo dessa proposta de ludicidade é promover o aprendizado das crianças de que maneira? Através da imaginação e da diversão, o que torna o processo ali da aprendizagem mais fácil e também mais assertivo. Essas atividades lúdicas, elas acionam áreas que são responsáveis pelas sensações de bem-estar da criança. Vocês sabiam?
Então, no mesmo momento que ela está desenvolvendo as atividades dela, que ela está brincando, ela se sente bem com aquilo, tá bom? Essas atividades, elas devem ser constantes na educação infantil, porque constituem um importante elo de amor com a família. Então, quando eu falo dessas atividades na educação infantil, eu não estou me referindo apenas de atividades que são passadas na escola, porque o primeiro contato que a criança tem é com a família. Então, o pai e a mãe têm que incentivar a criança a essas brincadeiras, tá bom? E esses jogos, tudo com esse caráter lúdico, elas são direcionadas, pessoal, com um objetivo. Por isso que elas ampliam as habilidades globais da criança. Ela não brinca apenas por diversão. Veja quantos benefícios essas brincadeiras elas trazem. Esses jogos, eles proporcionam para a formação do ser humano muitos benefícios desde a infância, tá bom? Então, elas estimulam áreas como o desenvolvimento cognitivo. Ah, Patrícia, o que é desenvolvimento cognitivo? Ele é o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento da linguagem, do raciocínio, o desenvolvimento da criatividade, da memória da criança, é o desenvolvimento do pensamento e da atenção dos nossos pequenos. As atividades, elas também estimulam áreas como a coordenação motora fina, que corresponde ao que a criança faz pintando, cortando os papéis, escrevendo, desenhando, e também estimulam a coordenação motora grossa, que é quando a criança pula, quando a criança corre, quando ela anda. Por isso a importância dela não ficar apenas presa dentro de casa, de exercitar esses movimentos. Também o desenvolvimento psicomotor, que corresponde à sociabilidade entre ali várias crianças e também a afetividade de uma com a outra. E essas características que eu falei agora, elas nos acompanham até a fase adulta, não só quando a gente é criança. Por isso que é importante estimular as crianças desde bem pequenininhas. Então, pessoal, não hesitem em criar oportunidades de brincar e jogar com as suas crianças. Muito bem. E as brincadeiras? Todo mundo sabe que o Brasil, ele é um país multicultural, com uma diversidade de brincadeiras e de jogos. Portanto, eles podem variar muito de região para região. E toda essa diversidade, ele nos dá a possibilidade e muitas formas criativas e diferentes de brincar e jogar. Podemos certificar que o brincar, ele é o principal modo de expressão da infância e uma das atividades mais importantes para a criança se constituir ali como sujeito. É brincando que a criança coloca os seus problemas do dia a dia mais difíceis que ela tem a serem solucionados e busca maneiras e alternativas para uma solução. Você sabia? Então, brincando, ela experimenta a vida. Os jogos, eles contribuem para o desenvolvimento integral nervoso em seus aspectos cognitivos e psicomotores.
Isso justifica por que as crianças elas se dedicam tanto aos jogos. O lúdico ali, as brincadeiras, eles têm sido objetos de estudos para as ciências, porque tem mostrado que a ludicidade ela é um caminho mais amplo para a formação do homem. Esses jogos e essas brincadeiras, elas ajudam a gente descobrir novos caminhos, a desenvolver e a enriquecer a personalidade. A criança brincando, ela própria se descobre. Então, aprender brincando, ele agrega muito mais resultado. Porque a assimilação infantil que a criança tem, ela adapta-se mais facilmente à realidade. É a partir da brincadeira que a criança ela dissocia tipos de símbolos e ela vai adaptando cada vez mais a imaginação dela à realidade. Então, para a criança, as brincadeiras elas proporcionam um estado de prazer, ela leva a descontração, ela leva ao surgimento de novas ideias criativas, que facilitam a aprendizagem de novos conteúdos. E também é por meio da brincadeira que os pequenos, eles compreendem, enxergam e constroem melhor o mundo. Como ela gostaria que ele fosse, quais são as suas preocupações. Assim, a criança, ela é capaz de expressar o que ela não é capaz de expressar por palavras. Mesmo quando olhamos para a criança brincando, ela não está só brincando. Ela não está apenas brincando por prazer, mas sim, ela foi motivada por alguma escolha, por algum processo interno, por algum desejo, por algum problema, por alguma ansiedade. E é no brincar que a criança está sempre acima da sua idade e acima do seu comportamento diário. Por exemplo, na brincadeira do faz de conta, elas manifestam habilidades que não são esperadas na sua idade. O ato de brincar, ele desenvolve a confiança de si mesma, a autoestima, a cooperação e o autocontrole. Com o brincar, a criança ela vai descobrindo coisas e desenvolvendo o seu corpo e o seu intelecto. E como o brincar ele está associado sim ao prazer, é possível incorporar conteúdos ao desenvolvimento dos pequenos. À medida que as informações elas ganham um real significado para a rede neural, as sinapses vão sendo fortalecidas e a criança aprende. A brincadeira é algo que mais representa o universo da criança e proporciona vários benefícios de diversas ordens, que reflete a sua maneira de pensar e também a sua maneira de agir. As brincadeiras e os jogos, eles exigem concentração. E isso, ele auxilia no que tanto vocês ouvem falar, que é o amadurecimento cognitivo, que é o que eu já expliquei anteriormente.
que é ali o desenvolvimento da criatividade, da atenção, né? O que permite a construção do conhecimento da criança. Então veja, gente, o quanto que as brincadeiras, elas são uma experiência reveladora. Elas estimulam a autoconfiança, o reconhecimento dos próprios sentimentos, as suas preferências, as suas afinidades. Então, quando ela brinca a partir da ludicidade, ela aprende os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e ela também aprende os seus limites. O pequeno, ele vai aprendendo ali a se controlar, a se adaptar às diversas situações que enfrentará no decorrer aí da sua vida. Por isso que é importante que as crianças também tenham um tempo só para elas, tá bom? Por quê? Para ela imaginar, para ela poder fantasiar, para ela inventar as histórias dela. Assim, eles estimulam, eles têm a capacidade de desenvolver a sua própria autonomia. Então, como vocês podem observar, aprender brincando é uma das melhores formas para o desenvolvimento da criança, pois essas atividades lúdicas, elas agregam valores e objetivos fundamentais para a formação integral do homem. E os jogos lúdicos? Muitos autores defendem o uso dos jogos lúdicos na infância. A manipulação de jogos de tabuleiro, por exemplo, ele faz com que as crianças interajam, com que elas simulem estratégias e tentem resolver conflitos de forma mais natural. O jogo, ele se torna um fator motivacional de aprendizagem na infância. E essa aprendizagem, ele não depende necessariamente da quantidade de jogos, né, utilizados e nem do tempo com que eles são realizados, mas sim da qualidade. Esse que é o mais importante, pois eles devem ser planejados para desenvolver boas ações e ter significado para as crianças. Um fator a ser verificado também são as regras, pessoal, para que um jogo ele possa fluir de uma boa maneira. Até porque um jogo sem regras, ele não teria um objetivo e, consequentemente, ele não teria uma meta a ser alcançada. As crianças, muitas vezes, elas seguem as regras por obrigação, mas elas devem entender que as regras, elas são fundamentais, inclusive na convivência social. Na infância, os melhores jogos são aqueles jogos em grupos. Por quê? Porque as crianças que elas têm dificuldade em se socializar, elas podem encontrar nos jogos uma solução de interagir com os colegas. Ou podem encontrar nestes também uma oportunidade de se aproximar das outras crianças e dos coleguinhas, de respeitar, de compartilhar. Esses jogos, eles favorecem muito o crescimento pessoal. A criança, ela aprende também a lidar com possíveis frustrações. Um jogo, ele pode ter o objetivo de criar, de produzir, de elaborar. Esses jogos, eles são chamados jogos de concentração. Jogos de construção.
E muitas coisas que nós adultos damos um significado, para as crianças podem se transformar em brinquedos. Por exemplo, a gente pode transformar garrafas PETs em pinos de boliche. A gente pode pegar objetos como tampas de panelas, alguns potes, e a criança transformar em objetos lúdicos que despertam o fascínio delas pela cozinha. Simples peças de Lego, aquelas pecinhas de construir, podem se transformar para elas em castelos, em trens, em casas de boneca. Assim, esses jogos eles estimulam a imaginação e a criatividade, que são elementos fundamentais para o desenvolvimento da criança. Então, agora que a gente já comentou sobre a ludicidade, sobre um pouquinho dos jogos, um pouquinho das brincadeiras, eu vou para o tema, na verdade não o tema, né? O conteúdo que eu comentei lá no comecinho com vocês sobre os autores, tá? Existem vários conceitos importantes, muitos autores que dedicaram suas vidas ao estudo do desenvolvimento infantil. Eu aqui, porém, hoje trouxe 4 autores, que são Henri Vallon, Jean Piaget, Levi Vygotsky e Maria Montessori. Vou comentar um pouquinho sobre cada um. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? Vamos começar por Jean Piaget. Jean Piaget defendia suas ideias investigando o ser humano e dizendo que ele desenvolve sua inteligência desde o nascimento. Para ele, desde criança, a gente vai associando novas experiências com o seu meio, e assim ela vai ultrapassando estágios do seu desenvolvimento. Nesses estágios, a criança vai interagindo com diferentes formas e fazendo manipulação de objetos. Isso vai transformando a lógica infantil na lógica adulta. Ela constrói a inteligência por meio de instrumentos concretos, sempre baseada na realidade que ela vive. É aí, pessoal, que entra a ludicidade, que é por meio de jogos e brincadeiras que ela vai construindo o seu próprio conhecimento. Para Piaget, o desenvolvimento da criança ele acontece através do lúdico. Ele dizia que a criança precisa brincar para aprender. Para ele, na infância, é através do lúdico que a criança se satisfaz, que a criança realiza desejos e que a criança ela explora o mundo em que ela vive. O Piaget, ele comenta que é indispensável proporcionar às crianças atividades que estimulem o seu desenvolvimento global e que devemos, dessa maneira, considerar os aspectos da linguagem, do cognitivo, do afetivo, do social e o motor da criança. Dessa maneira, para ele, o lúdico contribui de forma significativa para o desenvolvimento humano, auxiliando na aprendizagem e facilitando o processo de socialização das crianças, o processo da comunicação, da expressão e a construção do pensamento. Levi Vygotsky.
Levi Vygotsky, ele trouxe grandes contribuições para a educação. Para ele, o aprendizado da criança acontece também desde o primeiro dia de vida dela. E que o desenvolvimento intelectual de uma criança, ela é indissociável do seu meio, né? Ali da onde ela vive. E a própria ludicidade, ela pode ser um produto cultural, porque ela tem origem dentro do contexto sócio-histórico que a criança se encontra. Porque quando a criança ela brinca, por exemplo, de faz de conta, vamos dizer, ela acaba reproduzindo a realidade em que ela vive. E essas brincadeiras imaginárias, elas permitem um padrão de pensamento menos elaborado para um pensamento mais elaborado, ou seja, um pensamento de algo novo. Para Vygotsky, a aprendizagem ocorre a partir do contato da criança com a realidade, com as pessoas que estão à sua volta e também o ambiente influencia muito. É nesse processo que adquire-se as informações, adquire-se os valores e também as atitudes. Então, a necessidade pelo brincar se dá pelas observações do cotidiano da criança em que ela está inserida e vai imitando a vida real através do quê? Dos seus brinquedos. Então, segundo Vygotsky, a brincadeira ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento da criança. Ele também afirma que é por meio da brincadeira que desenvolve-se diversos aspectos do seu comportamento, tudo diretamente ligado com a sua aprendizagem. Para ele, a criança ela transmite na brincadeira as necessidades do que já conhece e a partir daí ela experimenta o desconhecido. E ela vai conhecendo as imagens diferentes de acordo com o andamento da sua brincadeira. Por isso que a criança ela reage melhor com atividades lúdicas do que com atividades da vida real. Então, o lúdico ele se torna uma ferramenta essencial na vida da criança. E é importante propor atividades de estímulos para eles. E assim, então, constata-se que brincar é aprender, que a brincadeira ela é a base daquilo que mais tarde permitirá à criança aprendizagens mais consistentes. Vamos para Henri Vallon? O Henri Vallon, assim como Jean Piaget, ele estabeleceu as suas teorias aprofundando-se no estudo do desenvolvimento humano também a partir do nascimento. E assim como Levi Vygotsky, ele acreditava que as influências culturais e socioculturais eram as bases para a formação humana. O Vallon, em suas teorias, ele defendia que o ser humano ele precisava contemplar 3 domínios igualmente importantes, os quais eram o domínio cognitivo, o domínio motor e o domínio afetivo. E atividades lúdicas, como os jogos e as brincadeiras, elas deveriam desenvolver os esquemas sensório-motores, deveriam estimular a imaginação, despertar a sensibilidade e incentivar a criatividade da criança.
com o objetivo a formação do ser humano de forma saudável. Vallon, ele acrescentava que a ludicidade ele é um fenômeno muito importante para o desenvolvimento da criança, pois ele inclui atividades realizadas com prazer e espontaneidade. E essas coisas, pessoal, elas fazem parte da essência da infância da criança, do comportamento infantil. Não tem como separar isso da criança. Vallon, ele foi, na época, a primeira pessoa a quebrar paradigmas, dizendo que a aprendizagem ela não dependia somente do ensino de conteúdos. O que ele acreditava? Ele dizia que para a criança aprender totalmente era necessário o afeto e também o movimento, que ela, para a aprendizagem total dela, não somente passagem de conteúdos e memorização, mas sim um contexto junto com o movimento e o afeto. E é preciso ficar também atento aos interesses dos pequenos e deixá-los se deslocar livremente para que façam descobertas. Ele propôs que o ser humano ele deve ser considerado de modo integral, o que resulta que devemos introduzir nas atividades das crianças e em sua rotina os jogos e as brincadeiras, e não somente os conteúdos, como eu já mencionei. Para Vallon, esses jogos eles são importantes, pois a criança ela contempla múltiplas experiências vivenciadas, como, por exemplo, a socialização entre uma criança e as diversas ao seu redor, a memorização, a articulação sensoriais e enumeração. E a última das estudiosas sobre o desenvolvimento infantil que eu vou comentar é Maria Montessori. Maria Montessori, ela comenta sobre o ambiente, que ele precisa ser prioritariamente lúdico e planejado para as crianças desenvolver a sua liberdade e sua autonomia. Que os objetos e os brinquedos, eles precisam estar ao alcance das crianças, para que eles possam ser explorados em sua essência. Para ela, a experiência lúdica, ela não ocorre apenas com a visualização. Também é preciso que elas ouçam os barulhos dos objetos e que elas possam tocar e cheirar as coisas. Ela defendia que as atividades elas têm que favorecer esse movimento e esse toque. Ela acreditava que nessa fase da infância o caminho do intelecto ele passa pelas mãos dos nossos pequenos, que aí sim acontece a experimentação do concreto para a compreensão do abstrato. Que a criança possa reconhecer o mundo através dos objetos nas diferentes atividades, como ver o tamanho, descobrir o peso, ver a cor, sentir a textura das coisas, cheirar, escutar o barulho. E dentre os materiais que deveriam ser utilizados estão, por exemplo, os jogos sensoriais para contribuir com a formação das atividades psíquicas e sensoriais da criança. Também continham os cilindros com encaixes sólidos,
que fortaleciam o desenvolvimento motor, a visão, o raciocínio, a associação e a atenção da criança. Atividades de encaixe plano para associação de formas geométricas. E para desenvolvimento da matemática, a gente tem o famoso material dourado, que são aqueles cubinhos, aquelas barrinhas e as plaquinhas de madeira, que elas auxiliam nas operações matemáticas. E elas representam unidade, centena e dezena para a gente apresentar às nossas crianças e auxiliá-las no ensino da matemática. Pessoal, então esses foram os 4 estudiosos sobre o desenvolvimento infantil que eu iria comentar. Vocês puderam perceber o quanto eles falavam sobre as brincadeiras, sobre os jogos e a importância da ludicidade no desenvolvimento da criança? Porque o brincar, ele é um ato criativo. O brincar, ela é a base para a formação do senso crítico e o raciocínio da criança. O brincar, ele estimula várias coisas, como a sensibilidade visual, auditiva, a imaginação da criança, como eu já tinha comentado anteriormente. E ele também tem fortes influências no comportamento da criança. Ela aprende a se solidarizar, a ter empatia pelos seus coleguinhas. E outro fator muito importante na infância é ela brincar, sabe do quê? De faz de conta. Isso faz com que a criança ela pense na importância, por exemplo, do cuidado com as pessoas. Sabe como? Quando ela coloca seus bichinhos todos sentados e faz de conta tá brincando de médica, de tá cuidando dos seus bichinhos, medindo a febre, dando comidinha, brincando de boneca, trocando a fralda. Isso é o que é uma representação lá do que pode acontecer no futuro dela. Ela aprende a se solidarizar. Ela se torna um humano mais solidário. Além disso, quando os pequenos eles conversam com os objetos, quando eles dão nome para as bonecas, quando eles estão brincando e narram as suas próprias ações, ela sempre está ampliando seus conhecimentos. Sabe qual? O conhecimento sobre a linguagem. E é importante que as crianças tenham oportunidades de brincar e jogar e experimentar essas coisas novas, porque trazem sim estímulos diferentes de aprendizado. Ela constrói, ela brinca, ela cria e várias outras coisas essenciais para a sua vida. E o faz de conta é uma maneira como a criança começa a interagir com o mundo à sua volta. E isso traz para ela o amadurecimento social, emocional, físico e o amadurecimento intelectual. Porque quando a criança brinca de faz de conta, ela representa papéis, ela cria interações e enredos. E esse brincar, ele desenvolve habilidades psicológicas e estreita também os laços com a família. Ele desenvolve a autoestima nesse faz de conta. Por quê? Porque ela imagina super-heróis, princesas e desenvolve nela um sentimento de segurança, proteção e tudo isso através dos inúmeros personagens que a criança pode criar. O faz de conta, ele é um recurso que a criança representa o seu mundo e o seu relacionamento com os outros. Ela coloca até mesmo
coisas que ela nem sabe explicar, mas ela consegue utilizar em suas brincadeiras. Aprender a fazer de conta é uma fuga, ela é uma válvula de escape do mundo real para o mundo imaginário da criança. E a família pode muito bem facilitar isso, estimular e, com certeza, participar do faz de conta. Mas lembre-se que quem sempre deve estar no centro da brincadeira são elas. As atividades lúdicas, em linhas gerais, eu posso dizer que já comentei bastante, da ludicidade, que ela tem por um objetivo promover a aprendizagem de forma prazerosa durante a sua realização. E que as atividades, elas são muito interessantes e, inclusive, pode transformar-se em um ótimo divertimento familiar, assim estreitando os laços da família. Pois bem, irei eu agora comentar algumas dinâmicas que podem ser desenvolvidas com o papai, com a mamãe, com o titio, com o vovô, enfim, com a família toda. A primeira atividade que eu separei foi a pintura. A pintura é uma atividade lúdica muito completa, muito rica, porque a criança ela consegue desenvolver tanto coordenação motora quanto a criatividade. Pois atenção, fazer arte é o que os pequenos mais amam fazer. Você pode fazê-la de diferentes maneiras para não ficar enjoativa, não ficar repetitiva. Uma vez você pode fazer com tinta guache, a outra vez com lápis de cor, com giz de cera. E tudo isso estimula a aprendizagem da criança. Outro dia você pode fazer, por exemplo, assoprando a tinta pelo canudinho, dependendo da idade da criança. Outro exemplo, vocês podem fazer montinhos de tinta e pegar o seu bebê e segurar ele que ele vai pisando nesses montinhos. Aí ele vai sentindo a textura, ele vai vendo a tinta se transformar, o que antes eram montinhos, agora está tudo espalhado, feito aquelas figuras, pinturas, eles amam. Isso é bem legal. E outra coisa, escolham locais que as crianças podem ter liberdade de movimento. Se cair tinta no chão, não tem problema, porque sujeira faz parte, e não deixar com que isso seja um limite da brincadeira, tá bom? Outra coisa, a leitura. Você sabia que o hábito da leitura, ela deve ser desenvolvida logo na primeira infância e a responsabilidade por isso é dos pais? Ela pode ser estimulada como tradição familiar. O exemplo de ler antes de dormir é um excelente exemplo disso. A criança também pode ter um cantinho só dela, com contato, para contato com os seus livros. Ler é uma atividade que traz enormes benefícios, e quanto antes inserida na vida da criança, melhor. Um exemplo para fazer com os pequenos, bem interessante, é a leitura silenciosa. Você já ouviu falar? Eles são livros apenas com figuras. E aí o seu pequeno ele pode soltar a infinita imaginação dele, porque ele vai contando a história a partir dos desenhos que ele está vendo nos livros. Eles amam fazer isso. Outra atividade, jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiros, eles desafiam a capacidade de organização, fazendo com que o cérebro ele se desenvolva para abarcar toda a experimentação de funcionamento do jogo. O jogo também desenvolve o raciocínio lógico, essencial no desenvolvimento do indivíduo. E quando o cérebro é desafiado desde cedo,
A criança, ela se acostuma com a resolução de problemas e exercícios matemáticos. Outra atividade são oficinas. As oficinas lúdicas unem a brincadeira, a exploração e a criatividade em uma única atividade, além de fortalecer as trocas afetivas e o desenvolvimento intelectual, pois a criança interage e aprende com o adulto. As oficinas podem envolver coisas do dia a dia e ser muito estimulante para os participantes. Nela, podemos envolver massa de modelar ou coisas simples como a areia, terra ou até a água. Outra opção são os fantoches. Uma contação de histórias com fantoches estimula a construção da identidade da criança. E a partir do momento que ela está atuando, ela experimenta emoções, ela experimenta vidas diferentes. Além disso, os fantoches podem ser válvulas de escape para coisas que as crianças estão sentindo no momento. O teatro com fantoches, eles têm diversas finalidades, como criar peças a partir da realidade vivida da criança, extravasar problemas individuais e ainda podem ser realizados com diversos materiais, até mesmo os recicláveis. Outra atividade é o quebra-cabeça. Montar todas as pecinhas soltas e misturadas é um excelente exercício lógico. O quebra-cabeças, eles estimulam a paciência, estimulam atributos visuais e a articulação lógica dos nossos pequenos. Outra atividade é a massinha, né? Ela gera maior capacidade criativa, além de ser algo naturalmente atrativo ao público infantil, trabalhando a coordenação motora das mãozinhas das crianças e fortalecendo o tônus dela no movimento de ficar apertando e amassando a massinha de modelar. Outra atividade são as esculturas. Além de ser divertido, é uma ótima opção para exercitar a criatividade e a imaginação ao entrar em contato com as formas. Também muito importante porque desenvolve a consciência corporal e a noção de espaço dos nossos pequenos. Elas podem ser realizadas com massinhas de modelar, ou outro exemplo é a argila, que além de prático e barato, elas costumam divertir bastante nossas crianças. Por última atividade, a mímica. Imitar já é algo natural para as crianças. E a descrição de atividades, para quem está adivinhando, é apurada e acaba melhorando o uso da linguagem. As crianças estimulam a expressão corporal e ela entende-se como um recurso expressivo poderoso da brincadeira. Essa atividade prazerosa, ela ajuda a acabar também com a timidez e amplia a comunicação interpessoal. E além, claro, dos gestos serem uma ótima maneira de melhorar a coordenação motora. Muito bem, essas foram algumas atividades lúdicas para as famílias, que possuem uma forma divertida de exposição do conhecimento e assim a criança aprende sem nenhuma carga emocional. E são atitudes simples que transmitem lições como esperar a vez para jogar, respeitar as regras, aprender a lidar com frustrações, ajudam na autoestima e incentivam
a construção de emoções e pensamentos novos. Pessoal, vocês puderam ver o quanto que o lúdico é importante dentro do ambiente familiar e ele torna-se um instrumento facilitador do saber da criança? Crianças que têm uma rotina com brincadeiras em família, posteriormente, ela terá uma boa interação com colegas e os professores. Porque a criança, ela já traz de casa a sua primeira aprendizagem. A criança, ela é um ser em formação. A gente sabe que a interação familiar, na atualidade, infelizmente ela está um pouco modificada. A sociedade evoluiu para um modelo familiar prático, onde os pais trabalham e os filhos estudam, e as brincadeiras elas estão sendo deixadas um pouco de lado. Há pouca interação entre família e escola. E vale destacar que a formação para a cidadania, ela começa dentro do ambiente familiar, nessa interação de pais e filhos. A brincadeira, ela é uma atividade fundamental da infância e ela deve sim estar presente na convivência dos familiares. A gente sabe que a nossa sociedade ela passou por muitas mudanças ao longo de todo esse tempo, todos esses anos. E hoje em dia, os pais trabalham mais, eles ficam, consequentemente, menos com os filhos. Até a mãe, por exemplo, que antes cuidava das suas crianças e transmitia os valores, hoje a mulher também sai. O papel da mulher também está fora do ambiente da casa. E a família, ela é o primeiro meio social da criança. Ela é o alicerce inicial para a vida dela. Por isso, que apesar da rotina da vida atribulada das famílias contemporâneas, é importante definir um tempo para as brincadeiras lúdicas, porque elas são facilitadoras para a interação das crianças com o seu meio. O brincar conduz ao crescimento, conduz à saúde, o brincar conduz ao relacionamento grupal. Enfim, os pais trabalhando excessivamente, sobra pouco tempo para brincar com os seus pequenos. E para minimizar essa falta, esse sentimento de culpa, os pais acreditam que comprar um videogame, ou um celular, um tablet novo para a criança, ela vai se ocupar, mas não vai adiantar muito, porque apenas eles estão suprimindo a sua falta com objetos. Mas as crianças, elas precisam da interação dos seus pais. Com os pais, elas vão aprender bem mais, porque elas vão estar interagindo com eles. Por isso a importância das brincadeiras lúdicas, porque é elas que oferecem o combustível necessário ao desenvolvimento infantil. O simples ato de brincar já provoca mudanças no comportamento das crianças. O ato de brincar ou jogar trabalhando um objetivo, ele desenvolve a imaginação, a memória e a obediência da criança. Além de tudo, a família, ela terá momentos de diversão juntos. Por exemplo, para desenvolver a imaginação do seu pequeno em casa. Brinque confeccionando máscaras, pinte, recorte, use-a, interprete um personagem que a tua criança gosta, um desenho animado.
Estimule a cooperação. Se você vai fazer um bolo, vai fazer uma receita, vai fazer um biscoito em casa, chame ela. Eles amam participar dessas atividades. Deixe ela lavar os brinquedos dela. Isso reflete em ela ser mais participativa, aonde, quando ela for para a escola, ela vai querer participar, ela vai querer ajudar os colegas, os professores. Cante uma cantiga, escutem músicas. Essa interação, ela estimula muito a criança. Além de brincar com as músicas, é muito divertido para a família. Na escola, vai refletir que a criança já chega cheia de estímulos e irá interagir melhor no seu dia a dia. Viu quantas opções? Gente, a família ainda é inegavelmente o melhor lugar para o desenvolvimento da criança. Porém, algo de maior valor muitas vezes ainda está sendo deixado dentro do ambiente familiar, que é o ato de brincar. Seja por falta de tempo, seja por falta de paciência com o filho, ou até mesmo por às vezes desconhecer os benefícios dos jogos, das brincadeiras e do lúdico. E se o lúdico ele não está presente dentro do ambiente familiar, outras relações sofrerão alguma interferência, como por exemplo, problemas na escola. Por isso que a família pode e ela deve contribuir para a mudança desse quadro. O papel da família é primordial na construção do hábito tão saudável, mas cada vez menos frequente na infância da criança, que são as brincadeiras. Os aspectos de dinâmica familiar podem ser muito poderosos na vida das crianças, visto que é no seu lar que ela desenvolve quase todo o repertório básico do seu comportamento. Então, pessoal, independentemente do tempo, brinque com a sua criança, construa essa relação íntima com ela. Essas relações que são tão importantes e fundamentais para a vida toda. Afinal, brincar é coisa séria. E família que brinca, constrói e gera uma sociedade feliz.